A paz de Cristo, meus amados irmãos, muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra do Pai Celestial. Recebo o meu abraço, abraço da Dulce. Que gostoso estarmos diante da palavra dele. Mais um encontro que nós teremos, Efésios capítulo 3. Quero convocar os irmãos, domingo pela manhã, estaremos juntos, adorando a Deus, celebrando o nome do Senhor. O domingo da ressurreição, nós estaremos falando sobre o tema pela manhã, a ressurreição de Cristo, e à noite a gente dá continuidade ao livro de Apocalipse, capítulo 2, da igreja de Esmirna. E continue orando pela igreja, pelo Brasil, para que Deus continue nos guardando, nos abençoando, nos enchendo da sua presença, da sua graça maravilhosa. Nós temos sido edificados. Domingo próximo passado tivemos um domingo maravilhoso de adoração, de louvor, de palavra, de doutrina da salvação, né? Soterologia. O André pela manhã falando da justificação, o Sérgio à noite falando da salvação pela fé, esse instrumento maravilhoso que é a fé, que nos abençoe. Estou muito feliz, alegre, porque o Senhor tem cuidado de nós, não obstante estarmos passando por esse momento difícil, mas nós vamos, se Deus quiser, passar com a ajuda do Pai Celestial. Muito bem, ok. Efésios capítulo 3, a gente avança para o segundo bloco desse capítulo 3, que agora Paulo ora numa continuidade maravilhosa, não só de um pensamento teológico, mas de uma oração, né? Ele ora, obviamente, dentro da teologia, dentro daquilo que ele tinha falado, ensinado, e aí a gente vai considerar esse bloco nesse encontro. Aí Paulo diz assim, Efésios 3:14, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Maravilha, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos por Cristo Jesus, te louvamos porque tu tens cuidado de nós, tu tens nos falado, tu tens nos renovado, fortalecido as nossas vidas, e te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Oramos pela nossa família, guarda a nossa família, trazendo a tua bênção, resplandeça o seu rosto sobre nós, nos abençoando rica e abundantemente. Oramos, Senhor, pela igreja, guarda a igreja, fortalece a vida da tua igreja, enche a igreja do Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, guarda essa nação, que tu possas operar nessa nação de uma maneira graciosa, de uma maneira redentiva, salvando essa nação em todas as nações. E agora fala o nosso coração pela sua palavra, em Cristo Jesus oramos e que os santos digam amém. Glória a Deus. Ok, meus amados irmãos, então vamos lá. Uma das maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo de suas orações e a intensidade com que as faz. A nossa oração fala do nosso coração. A nossa oração, ela mostra quais são as nossas ansiedades, quais são os nossos objetivos principais, os desejos mais fortes da nossa alma, né? Então, todos nós oramos acerca do que nos preocupa, né? E, evidentemente, não nos importamos com os assuntos que não incluímos em nossas orações. Isso significa que aquilo que não importa muito, nós não oramos, ou às vezes até oramos, mas muito pouco. Mas o que nos importa, nós levamos a Deus, ao trono da graça de Deus, todos os dias. Então, resumindo, né, o que eu disse até agora, oramos aquilo que damos importância. Se nós oramos, se essa frase é real, oramos aquilo que damos importância,
E a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: o que nós temos orado? Em cima de que nós temos orado? Né? O que é valoroso para nós? Né? A oração, ela expressa um desejo. Por exemplo, em Romanos 10:1, Paulo ele estava falando no capítulo 9 de Romanos sobre a eleição, e aí ele diz, falando dos gentios, dos judeus, falando do verdadeiro judeu. Aí chega no capítulo 10, ele diz: o desejo da minha alma é que eles sejam salvos. Então Paulo orava por eles para que Deus pudesse salvá-los. Então, certamente, é assim essa oração que nós vamos estudar, não toda, mas uma parte hoje, né, nesse primeiro encontro, nesse segundo bloco. Paulo ele ora nesse capítulo 3, versículo 14, versículo 21, onde Paulo abre a sua alma diante de Deus. Mas antes de Paulo abrir a sua alma diante de Deus, o que ele faz? Ele estava expondo, né, no contexto, tanto a obra de Cristo como a nova criação em Cristo. Então, nós podemos ver no capítulo 3, ele mostrando isso, a vocação dos gentios, né, que ele, no verso 8 desse capítulo 3, ele fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Então, ele começa falando dessas coisas e estava expondo essa obra maravilhosa. Aí o que Paulo faz? Depois de expor essa teologia, Paulo ele ora para que o plano maravilhoso de Deus, que ele estava explicando, seja ainda mais plenamente cumprido na experiência dos seus leitores. Quer dizer, o que nós vamos observar? Que depois de Paulo falar graciosamente a doutrina da redenção, né, o Cristo que salva, o Cristo que liberta, essa obra maravilhosa, a obra do Senhor entre judeus e gentios, fazendo um só corpo, uma só família, a redenção que é em Cristo Jesus, Paulo mostra isso. Depois ele ora para que os crentes, os seus leitores, tenham experiência. Porque às vezes nós ficamos só na profissão, só professamos, né? Professamos a fé, declaramos a nossa fé, falamos que nós temos Jesus Cristo, a gente conversa com as pessoas, a maioria delas, a maioria diz que tem Deus no coração e que acredita em Cristo Jesus. Mas a gente precisa ir um pouquinho além disso. E Paulo entendeu que ele precisava ir além disso, por isso que ele ora. Então, o que nós podemos já concluir logo no início? Que pregação e oração sempre caminham juntos. Paulo prega, Paulo ensina, Paulo ora. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer isso. Aí a gente vai para Jesus. Assim, Jesus, o que Jesus ele faz? Ele ensina no cenáculo, ele mostra o plano de Deus, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala da videira verdadeira. Aí ele fecha em João 17, fazendo o quê? Orando pelos discípulos, orando para que a palavra, ele falou: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele ensina e Jesus ora. Então, nós precisamos entender isso. Paulo, o que ele faz? Ele completa o seu ensino com uma oração sincera, registrando-a e capacitando-nos a escutá-lo ainda hoje. Hoje nós escutamos a intercessão de Paulo, assim como nós escutamos a intercessão de Jesus em João 17, Jesus orando por nós, aí Paulo orando pela igreja de Éfeso, com extensão orando por nós. Então, a oração registrada pelo Espírito não é à toa, tem assim um objetivo, tem uma intenção, e essa intenção é que nós possamos olhar essa oração e a gente perceber, juntando todo o capítulo, que pregação e oração devem caminhar junto. Então, será que esse caminho de pregação e oração, ou estudo e oração, deve ser o caminho que devemos percorrer? Isso em todo o sentido da nossa vida. Por exemplo, quando nós ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus, não basta apenas ensinar os nossos filhos, nós temos que orar pelos nossos filhos. Quando nós pregamos para a igreja, nós devemos pregar para a igreja e orar pela igreja. Quando nós pregamos para um amigo de trabalho, de faculdade, de colégio, de vizinho, nós devemos de pregar o evangelho e nós devemos de orar, né? Para que Deus ilumine o coração deles. Porque, irmãos,
As coisas de Deus, elas só podem ser entendidas pelo Espírito de Deus. Então nós pregamos pelo Espírito, né? Nós cremos que o Espírito está atuando no momento da pregação, porque a palavra de Deus ela é poderosa, mas nós devemos também de fazer como Paulo fez, porque Paulo ele estava ensinando, mas o que Paulo fez? Ele também ele pega, não só ensina, mas ele começa agora fazer o quê? Ele começa a orar para que os seus leitores pudessem entender a palavra que ele estava pregando, a palavra de Deus. Então nós não podemos perder esse princípio de vista, né? E às vezes nós lemos, gostamos de ler, gostamos de estudar, isso é bom, isso é maravilhoso, mas esquecemos da oração. Nós precisamos orar para que Deus ilumine os nossos corações. E repito aos irmãos que eu acabei de dizer, a última frase lida, né, que as coisas de Deus só podem ser entendidas pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente se reúne, seja em grupo, seja em qualquer momento de estudo da palavra de Deus, nós precisamos de oração. Quer dizer, e o que a oração ela exprime? Ela exprime um ato de dependência de Deus. Ora, eu, por exemplo, e você, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos até entendê-la gramaticalmente, né? Que é um texto. Então, como um texto, a gente tem aqui a gramática, a gente entende a ideia, mas para a gente entender o Espírito, nós precisamos do Espírito Santo, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Então, nós precisamos de iluminação, que Deus ilumine os nossos corações, para que a gente entenda as coisas do Senhor, né? Então, o homem ele consegue, por exemplo, entender matemática, o homem consegue entender biologia, química, o homem consegue ir até a Lua, né? Apesar que existem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua, mas eu particularmente acredito, né, que o homem foi à Lua, mas não consegue entender o básico sobre Deus se não for pelo Espírito de Deus. Tipo assim, vamos dar um exemplo para ver se clareia melhor essa introdução. Um escriba, um fariseu, vai à noite ter com Jesus, né? E aí o nome dele é Nicodemos. Ele começa a falar com Jesus: Rabi, sabemos que tu és mestre, os sinais que ninguém pode fazer se Deus não for com ele. É aquela introdução de Nicodemos, aí Jesus começa a falar de nascer da água, nascer do Espírito. Aí Nicodemos: como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus fala o seguinte: se eu falar as coisas da terra, você não entende? Muito mais se eu falar das coisas do céu. Quer dizer, então Jesus estava falando para Nicodemos que ele só poderia entender as coisas do céu pelo Espírito. Ele precisava nascer do Espírito e precisava entender as coisas do Espírito pelo Espírito. Então, irmãos queridos, antes de lermos a palavra de Deus, ou depois que nós pregamos a palavra de Deus, nós precisamos de oração para que Deus nos ilumine. Então, eu fecho essa introdução para entrar no corpo da mensagem dizendo o seguinte: nada sobre Deus é claro sem o Espírito de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo para que a gente entenda a palavra de Deus. Nós precisamos de iluminação, nós precisamos de oração, nós precisamos que Deus venha ao nosso encontro, que Deus abra o nosso entendimento, como Ele fez com os discípulos. Lá em Lucas, a palavra de Deus diz que Deus lhe abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então nós precisamos que orar, precisamos pedir que o Espírito nos ilumine. Então vamos lá para o corpo da mensagem na intercessão do apóstolo Paulo. E aí no versículo 14, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, né, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, né? Então, o que o apóstolo está dizendo? Ele começa o seguinte: por esta causa, parece que ele está retomando o fio do pensamento que ele deixara lá no versículo de número 1 desse capítulo 3. Ele diz o seguinte:
por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então, ele vem no contexto do capítulo 2, e por essa causa, aí Paulo ele continua na progressão do seu pensamento. Aí, na parte B, nesse capítulo 3, ele diz, por esta causa, quer dizer, já esse novo pensamento que é inserido, né, sobre a questão da redenção, ele diz, me ponho de joelho. O que Paulo tem em mente que o leva, então, agora a orar? Bom, de certo, é tanta a obra reconciliadora de Cristo, quanto a sua própria compreensão dela, quer dizer, a compreensão dessa obra reconciliadora de Cristo, mediante uma revelação especial. Paulo recebe uma revelação de Cristo, né? Ele fala em Gálatas que ele não aprendeu de homem nenhum, Deus o ensinou, Deus mostrou para ele. Então, estas são as convicções que sustentam a oração de Paulo. Então, nós vamos perceber que a oração de Paulo era sustentada por uma convicção, a convicção da obra reconciliadora de Cristo. Sendo este caso, né, na oração de Paulo, daí surge um princípio importante. Qual é o princípio importante? Que a base da oração de Paulo era o seu conhecimento do propósito de Deus. Isso é importante. Preste atenção, vou repetir. A base da oração de Paulo era o conhecimento do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? A obra reconciliatória de Cristo Jesus. Cristo reconciliando o homem a Deus através da sua morte, através do seu sangue. Aí ele ora para que Deus faça o quê? Para que os efésios sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito, no seu espírito interior, para que eles fossem fortalecidos. É quando nós olhamos a oração de Jesus, a oração de Paulo, nós podemos ver que a oração deles estavam, vamos dizer assim, solidificado numa base doutrinária forte. Às vezes nós oramos, obviamente que nós podemos orar o desejo dos nossos corações. Pedro disse para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas quando nós olhamos a oração desse homem, por exemplo, Paulo, e de Cristo, o nosso Salvador, são orações firmadas em uma base revelatória. E aí, da vontade de Deus. E nós devemos de orar assim, porque ele tinha convicção necessária para orar em função do que Deus fizera em Cristo Jesus e lhe revelara. Aí você pode dizer o seguinte, bom, mas como é que isso se aplica para mim, para você, para nós? Como se aplica a nós? Porque ele teve uma revelação, mas nós também temos uma revelação junto com Paulo. E a revelação junto com Paulo está aqui nas Escrituras. Isso significa que nós precisamos orar a Escritura. Porque quando nós oramos as Escrituras, nós estamos orando a revelação de Deus. Nós estamos orando a vontade de Deus. Nós estamos orando os princípios de Deus. Isso é maravilhoso. Então, o anúncio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. E por isso que a leitura da Bíblia e oração devem caminhar sempre juntos. Por quê? Porque é nas Escrituras que Deus revelou a sua vontade e é na oração que pedimos que essa vontade se realize. Ora, mas você pode dizer para mim, mas a Escritura é a vontade de Deus já, vamos dizer assim, em trabalho, né, no gerúndio. Eu concordo com você, tudo bem. Mas quando nós oramos as Escrituras, nós devemos impedir que Deus faça a vontade dele. Tipo assim, Deus prometeu para Abraão que iria dar uma terra a Abraão, terra de Canaã. E a geração dele seria escravizada, depois Deus iria julgar os opressores. Depois de 430 anos, a gente chega lá no livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés pastoreando o rebanho de Jétro, e Deus se revela a ele numa sarça. Aí quando Deus se revela a ele, Deus diz algo muito interessante. Deus diz o seguinte: eu tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel. Ora, Deus poderia falar assim com Moisés: Moisés, chegou o tempo de eu
cumprir a promessa que eu falara para Abraão há 400 anos atrás, 430 mais ou menos. Eu disse para Abraão que tiraria a descendência dele debaixo de jugo e colocaria na terra prometida, Canaã. Mas Deus não disse isso. O que Deus disse? Eu tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a Bíblia, a gente tem uma promessa, mas a gente tem que fazer como os filhos de Israel, clamar a Deus dos céus, o Deus que cumpre a promessa. Aí Deus vem e se manifesta, de uma maneira graciosa, maravilhosa, dentro da promessa dele. E a pergunta que eu faço para nós é a seguinte: nós temos orado a Bíblia? Nós temos orado dos textos bíblicos? Nós temos orado as promessas maravilhosas de Deus? Nós temos orado em cima daquilo que Deus disse que faria com a igreja nos últimos dias, derramaria do Espírito Santo sobre sobre toda a carne? Nós temos orado pedindo as manifestações do Espírito, porque Deus falou que ia dar as manifestações do Espírito. Deus disse que ia se manifestar no meio da igreja de uma certa maneira abundante, plena. Será que nós temos orado em cima disso? Nós temos orado para que Deus possa operar de uma maneira graciosa e trazer um avivamento sobre a vida da igreja, como Deus disse que ia fazer. O que nós temos orado? O que você tem orado? O que eu tenho orado? Como nós temos orado? Aí a pergunta é: como Paulo tem orado? Aí Paulo diz, ele ora para que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Esse é o primeiro tópico que o apóstolo Paulo, ele ora. Bom, aí Paulo diz uma coisa aqui muito interessante, no verso 14. Ele começa: por esta causa me ponho de joelho. Quando a gente vai olhar a questão histórica dos judeus, o que nós encontramos? Que a posição normal de oração de um judeu era de pé. Por exemplo, Jesus conta uma parábola do publicano e do fariseu. Ele diz: estando de pé orando de si para si, batendo no peito. Então Jesus, na sua parábola, Jesus mostra que o publicano estava de pé e o fariseu de pé. E em João 17, diz o texto que Jesus, quando ele vai orar, ele levanta os olhos aos céus e, de olho aberto, ele começa a orar e a gente fecha os olhos. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo o hábito, o costume judaico. Então, ajoelhar-se, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz: me põe de joelhos diante do Pai. Então, ajoelhar-se, portanto, era incomum entre os judeus. No entanto, nós encontramos alguns judeus ajoelhados. E quando é que encontramos eles ajoelhados? Quando havia uma contrição profunda. Por exemplo, Jesus, o que parece na oração de João 17, estava de pé. Mas já no Getsêmani, a gente vê Jesus ajoelhado. Em Estevão, obviamente, Estevão estava debaixo ali de apedrejamento e aquela opressão toda, mas mostra Estevão ajoelhado e enfrentou o seu martírio. Então, só que não estou falando isso para defender postura de corpo, porque as Escrituras não definem postura de corpo. A Escritura não diz que você tem que orar ajoelhado ou orar deitado, andando ou em pé. A Escritura manda a gente orar. E orar ao Pai em nome de Jesus, contrito de todo o coração. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o texto fala de uma postura. E essa postura aqui Paulo se põe de joelho. Aí estou mostrando que uma tradição judaica, ela mostra que joelho é no momento de profunda contrição. Aí você pode dizer: mas será que de pé não? Obviamente que de pé sim, mas só para mostrar aqui uma tradição que existia e que de fato mostrava que era um momento muito especial. Isso significa que tem um peso aqui. Quando Paulo se põe de joelho, ele estava assim contrito diante de Deus, fazendo o quê? Orando. E a oração era o quê? Intercessória. E a oração era intercessória para quem? Para um povo que tinha recebido a palavra de Deus. E eu mostrei para os irmãos que ensino ele precisa ser completado com intercessão, com oração. Agora, Paulo continua mostrando que, verso 15, dizendo: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. O interessante aqui que o apóstolo Paulo,
ele coloca aqui uma coisa maravilhosa. Ele coloca judeus e gentios juntos, mas também ele coloca a igreja triunfante, né, que está no céu, e a igreja militante que está na terra, porque ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra. Então ele junta toda a igreja, junta judeus e gentios num só corpo, e junta a igreja triunfante e a igreja militante, mostrando o quê? Que o Pai cuida de toda a sua igreja. E Paulo sabe que para a igreja militante, a igreja que está no céu, o povo que está no céu já está guardado. No entanto, a igreja militante, que é a igreja que está na terra, ele sabe que ela precisa de dons, ela precisa de poder. A igreja, ela precisa de poder para caminhar. Por isso ele entra em oração pedindo que Deus conceda essa graça para a igreja. Porque quando eu olho para a igreja, parece que a igreja não está numa peleja, ela não está, parece que a gente não se sente numa guerra espiritual, parece que a gente também não sente as nossas limitações, porque a gente lê ou ouve uma mensagem e não ora. Né? Como que nós já tivéssemos tudo, como que nós já tivéssemos toda a capacidade, todos os elementos possíveis. Nós não temos. Nós precisamos de mais, precisamos de Deus, precisamos de intercessão, precisamos de oração, precisamos compreender que nós precisamos clamar ao céu, precisamos de ler, precisamos de falar, Senhor, que essa palavra se cumpra na nossa vida. Aí Paulo mostra o conteúdo da oração nesse versículo 16. Aí Paulo, do versículo 16 ao versículo 19, Paulo ele mostra uma escada com 4 degraus. No versículo 16, ele mostra força para que Deus possa fortalecer com poder, mediante seu espírito no homem interior. No versículo 17, ele mostra o amor. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor. No versículo de número 18, Paulo roga por compreensão, né? A fim de poderes compreender com todos os santos. No versículo 19, Paulo ora por plenitude, né? De conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e assim sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então vejam a escada da oração de Paulo. Primeiro, força. Segundo, amor. Terceiro, compreensão. Quarto, plenitude. Ora, ele tinha falado de uma teologia maravilhosa, de reconciliação em Deus através de Cristo Jesus. Ele tinha ensinado o ensino que você pode dizer, o ensino era claro. O ensino, por mais claro que seja, ele precisa de oração. Às vezes nós olhamos assim e pensamos, poxa, a igreja de domingo de noite, ela tem uma compreensão diferente da igreja de domingo pela manhã. O que você está dizendo? Que tipo de compreensão que você está dizendo? Ou, por exemplo, um visitante que chega à nossa igreja num domingo para participar de um culto, aí chega lá, o pastor dá um estudo, né? Seja lá qual livro que for, né? Ele dá um estudo escatológico, ou soteriológico, ou enfim, qualquer outro tipo de linha teológica. Você, poxa, mas ele tem que falar assim mais claro, né? Tem que falar assim um plano da redenção, mais aquela coisa assim mais clara. O que você chama de claro? Você chama de claro a gramática, a ideia? O que você chama de claro? Meu filho, não existe nada claro na palavra de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não iluminar, se o Espírito de Deus não clarear, ninguém entende nada, nem você nem eu. Se nós entendemos algo das Escrituras, se nós temos uma experiência com o Espírito Santo, é Ele quem faz. Então, o que nós temos? Quando a gente olha, por exemplo, essa carta, a gente pode pensar, pô, essa carta aqui é só para crente maduro. Ora, eu sei que existe uma questão de um alimento mais básico e um alimento mais profundo. Eu sei que existe essa linha, mas essa é uma linha natural. Mas na linha espiritual, isso não tem vez. Por que não tem vez? Se não for o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, a gente não vai entender nada. Então eu posso pregar uma mensagem, a mesma mensagem que eu prego domingo de manhã, eu posso pregá-la domingo de noite. E orar para que Deus abra o entendimento, para que as pessoas, os ouvintes, possam entender e a palavra de Deus ser aplicada, porque nós não aplicamos no coração a palavra de Deus, nós aplicamos na mente.
né? Tentamos clarear na mente, mas a aplicação da palavra de Deus ela é feita pelo Espírito de Deus. Sem ele não tem cristianismo, né? Então, o que nós olhamos nessa oração? Paulo, ele começa inicialmente para que os efésios sejam fortalecidos pela inclusão de Cristo neles, mediante o Espírito. A seguir, que sejam arraigados, alicerçados em amor. Em terceiro, que conheçam o amor de Cristo, que excede todas as dimensões, embora esteja além do conhecimento, esse amor de Cristo. E, finalmente, que sejam todos tomados da plenitude de Deus, né? Para essa igreja que Paulo manda não se embriagar com vinho, mas ser enchida do Espírito Santo. Então vamos subir o degrau. Então nesse encontro a gente fica fortalecidos com o poder no seu homem interior, né? Pelo Espírito, como diz aqui o apóstolo Paulo, diz nesse versículo 16, seja fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que nós podemos ver aqui? Essas duas petições claramente caminham junto. Paulo pede que a parte mais íntima do homem, né, o homem interior, seja fortalecido. Embora a linguagem especifique o poder do Espírito Santo, e a segunda coisa é a habitação de Cristo, né, na pessoa, as duas, o poder e a habitação de Cristo, por certo, se refere à mesma experiência, porque Cristo e o Espírito são uma só pessoa, né? Então, assim é que Paulo, porque quando a gente olha a questão da triunidade, Paulo, não obstante falar do trabalho distinto da triunidade, ele não separa a triunidade. Então, quando ele diz o seguinte, vamos voltar aqui para o verso 16, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo no vosso coração, mas ele não está falando para crente. Crente já não tem Cristo no coração. O que Paulo está querendo dizer aqui, né? Ele está orando pelos crentes. Então, por que Paulo ora desse jeito? O que Paulo ora é para que os cristãos sejam fortalecidos, sejam apoiados, sejam revigorados. É uma questão de experiência. Porque quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Então, por que Paulo está dizendo isso? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O Paulo está orando por uma experiência, não um fortalecimento pela uma informação teológica somente, mas pela experiência mediante o Espírito no homem interior. Então, o que nós podemos entender, a minha interpretação aqui, é que o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, que tem uma grande diferença entre saber, foi que Paulo estava tentando mostrar para os Efésios, a questão teológica, e o viver. E o que é esse viver? Paulo ora para que eles sejam fortalecidos, para que eles tenham uma experiência. Por quê? Porque fortalecidos, por exemplo, quando você estuda uma questão doutrinária, por exemplo, eu fui regenerado, ou como nós ouvimos domingo próximo passado, justificados, salvos pela fé, domingo à noite, né? De manhã justificação pela fé e à noite salvação pela fé. De manhã Romanos, de noite Gálatas. É interessante, é importante. Então você escuta aquilo e você diz, tá, entendi. Né? Então é assim que funciona. Então quando você entende como funciona é uma coisa, mas quando você é fortalecido pelo Espírito no seu homem interior e habite Cristo pela fé no seu coração, é como se você tivesse uma experiência. Você pudesse entender, vamos dizer assim, aquela coisa mais subjetivamente, o seu ser tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, aí faz toda a diferença. É a oração de Paulo, porque não tinha por que Paulo orar? Olha, ele já informou, ele já pregou, ele já mostrou, então para que orar? Para que eles sejam fortalecidos. Né? Para que essa mensagem, para que essa teologia pudesse encontrar vida, né?
Tipo assim, nós somos filhos de Deus. Alguém fala assim, você agora, você já teve a profissão de fé, né? Professou Cristo como Salvador, vamos dizer, você levantou a mão. Levante a mão, vem aqui à frente, né? O pregador faz o apelo, alguém vai lá na frente, aí ele vai lá na frente, e aí o pregador diz o seguinte para ele: a partir de hoje, você confessou Jesus, professou Cristo como Salvador, tu és filho de Deus. Legal, tudo bem, graças a Deus por isso. A pessoa sai dali, aí você, com aquela informação. Mas quando você vai, toma a decisão, professa Cristo como Senhor, aí vem o Espírito de Deus, como disse o apóstolo Paulo, ele testifica com o seu Espírito que tu és filho de Deus, tem uma diferença. Então, como é que a gente interpreta essa questão desse verbo testifica? Será que a gente não pode pegar esse verbo, o Espírito testifica, com a oração de Paulo, né? Para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior e habite Cristo no vosso coração pela fé? Será que a gente não pode fazer um paralelo e mostrar que era justamente isso que Paulo estava orando, para que os efésios pudessem sentir isso? Porque vamos lá para o fundo histórico. Paulo estava escrevendo para os gentios, irmãos. Os gentios que estavam fora da aliança, os gentios que eram discriminados pelos judeus, os gentios que eram tidos como uma raça impura, uma raça que ficava lá no átrio de os gentios, longe do templo, olhando de longe, e que os judeus eram nata, os judeus eram os queridinhos de Deus, que tinham a promessa, e eles eram lá a periferia, eles que, como a mulher sírio-fenícia disse, né, com uma propriedade, disse assim, não, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Essa é a figura. O que ela disse era como os gentios se sentiam. Nós somos como os cachorrinhos comendo as migalhas que caem da mesa. E agora vem Paulo e diz, vocês estão com herdeiros. Eu sou cordeiro? Sim, você é cordeiro. Como é que isso funciona? Aí Paulo vem e mostra que a teologia da salvação, da eleição, capítulo 1, capítulo 2, da redenção, estavam mortos em delitos e pecados. Aí no capítulo 3 de Efésios, ele mostra judeus e gentios formados em um só corpo, somos como cidadãos do reino. Eles tiveram informação, eles precisavam de algo mais. Eles precisavam de uma experiência, precisavam do poder, do Espírito de Deus no homem interior. Eles precisavam sentir Cristo pela fé, arraigado no coração deles. E a pergunta é, será que é isso que nós precisamos? Pessoas entram na igreja, ficam na igreja, professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É como que fosse assim, uma sala de aula que ele encontrasse, vamos dizer assim, uma matemática, uma expressão, a professora explicando como funcionam os sinais, enfim, até chegar lá no resultado final. Entendi como é que faz isso, né? E a pessoa, entendi que Cristo morreu. Não, a gente precisa muito mais do que isso. Nós precisamos ler a palavra e nós precisamos entender profundamente, precisa saltar, precisa mexer conosco. Foi isso que Paulo, ele ora. Então, voltando, nós somos filhos de Deus, mas o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, ter uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência, né, da informação teológica com algo profundo, uma transformação profunda no nosso ser, uma transformação da nossa alma, né? Então, eles precisavam, eles e nós precisamos não só de uma teologia, precisamos de uma experiência maravilhosa. Glória a Deus. Ok. Aí quando nós vamos lá ainda um pouquinho mais, quando olhamos para Hebreus capítulo 11, aqueles homens, eles conheciam a teologia. Aqueles homens entendiam o plano redentivo, mas eles tocaram no Senhor. O Senhor tocou naqueles homens. Eles foram fortalecidos com poder no homem interior, mediante o Espírito. E o que aconteceu? Eles avançaram, eles tiveram uma experiência gloriosa com o Senhor. Enfim, glorificaram o nome do Senhor, porque eles tiveram uma experiência. E a pergunta que eu faço para você e para mim, nós já tivemos uma experiência com o Espírito Santo no nosso homem interior, já sentimos Cristo habitando no nosso coração pela fé,
Já sentimos esse poder de Deus sobre a nossa vida? Talvez você seja muito teórico, né? Nós precisamos ir além. Aí como é que isso acontece? Aí você fala assim, bom, eu estou precisando disso. A gente tem que fazer o que Paulo fez. O que Paulo fez? Né? Paulo não pegou eles assim pela camisa, deu uma sacudida e falou, você precisa ter uma experiência com Cristo. Ou então Paulo não fez assim um movimento, né? Vamos dar aqui as mãos, vamos nos cercar, vamos cantar uns hinos aqui de fogo. O que Paulo fez? Paulo ora. O que Jesus fez? Jesus ora. O que os apóstolos fizeram? Eles oraram. O que nós devemos fazer? Precisamos orar. Precisamos pedir que o Senhor, essa oração de Paulo maravilhosa, né, ele diz, por esta causa me põe de joelho. Isso que nós devemos de fazer, ou de pé, ou de joelho, como Paulo fez, para que, segundo a riqueza da sua glória, vejam que o que Paulo invoca. Paulo não invoca a capacidade deles, Paulo não invoca a questão da justiça do homem, Paulo invoca a riqueza da sua glória. Vos conceda que sejais fortalecido com poder. É Deus que fortalece. É Deus que, mediante o seu Espírito, ele fortalece o nosso homem interior pelo poder do Espírito Santo. E assim habite Cristo no nosso coração. Nós precisamos de mais. Deus quer dar mais para nós. Nós precisamos de mais poder. Por que nós olhamos para os apóstolos? Por que eles tinham uma convicção que eles tiveram? Por que esses homens morreram por Jesus? Por que aquela igreja avançava em passos largos e maravilhosos? Porque aquela igreja não só tinha informação, aquela igreja tinha uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo no homem interior. Quando nós olhamos, por exemplo, a Pedro, estou falando dos apóstolos agora, Pedro, ele antes de ter essa experiência mais palpável no seu homem interior, Pedro, ele nega a Jesus Cristo, com todo o conhecimento que ele tinha. Pedro, ele andou 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Ele aprendeu tudo com Jesus, diretamente com Jesus, né? Ele, do lado de Jesus, Pedro viu tudo de Jesus. Mas Pedro lá, quando Jesus foi preso, ele disse, não conheço tal homem. Aí depois vem o Pentecostes, o Espírito Santo derramado sobre aqueles 120. Pedro teve uma experiência, aquela teologia viva do verbo que se fez carne, que Pedro viu diretamente, aquele conhecimento todo foi incendiado por uma experiência maravilhosa do Espírito Santo. E a partir dali Pedro se levanta no cenáculo e prega de uma maneira ímpar, onde quase 3.000 almas, recebem Cristo Jesus, professam a fé, passam pelas águas, e ali a igreja eclode, nasce de uma maneira maravilhosa, de uma maneira como Paulo ora aqui, né? Para segundo a riqueza da sua glória, eles foram fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e eles saíram pregando a Jesus, o Cristo ressurreto dos mortos, que é o assunto de domingo próximo agora. Mas eles tinham convicção disso. Eles tinham certeza disso. Por dois viés. Primeiro, pela teologia, pelo ensino que fora cumprido em Cristo Jesus. Toda a Escritura foi cumprida em Jesus. De Gênesis a Malaquias, a palavra de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Os apóstolos viram isso. Os textos dos profetas, dos salmos de Moisés vieram à mente, eles compreenderam que a palavra de Deus foi cumprida. Tudo bem, mas eles precisavam de algo, precisavam do poder do Espírito Santo, né, sendo gerado na vida deles. Aí essa dobradinha, esses dois viés se fundem e a gente vê uma igreja viva, uma igreja poderosa, que a ponto de segundo a história, todos os apóstolos foram martirizados. O último João foi levado para a ilha de Pátimo, e que fica lá até um certo período da sua vida. Depois ele volta livre para pregar a palavra de Deus. E não só os 12, mas os discípulos. Estevão foi martirizado, outros foram martirizados. A história conta de vários mártires na fé. Será que esses homens só tinham informação?
Quando nós olhamos uma igreja viva, uma igreja maravilhosa, quando nós olhamos o avivamento, será que nós só encontramos teologia? Quando nós olhamos a igreja de Éfeso, é uma igreja assim cheia do Espírito Santo, uma igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo, aí será que a gente encontra só no livro de Éfeso teologia? Não, nós encontramos as duas coisas andando junto. Inclusive, a carta que Paulo para orar duas vezes é a carta dele aos Efésios. A gente pode ver a oração do apóstolo Paulo, ele intercedendo duas vezes pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, né? Paulo ora pelos crentes. Aí no capítulo 3, do versículo 14 a 21, é o bloco que nós estamos estudando. Aí a Sociedade Bíblica mostra, Paulo ora novamente. Então nós podemos ver nessa carta, que é chamada Rainha das Epístolas, nessa carta que é rica na teologia, da soteriologia, a doutrina da salvação, aonde a gente vê a abundância de oração. Aí quando nós olhamos a igreja, a gente vê uma igreja com reunião de oração vazia. A gente vê, particularmente na nossa congregação, do Fala da Minha, porque eu não conheço outras, como é que funciona, a maioria eu não conheço, né? A grande maioria eu não conheço. A gente abre a igreja 1 hora, a gente começa orando 1 hora antes de cada culto, domingo de manhã, domingo de noite, 1 hora a gente está lá. Mas a gente está lá, que eu falo, é meia dúzia de irmãos. A maioria chega em cima da hora para orar. Outros chegam até atrasados depois que começa o primeiro. Uns não gostam nem do primeiro hino, chegam no segundo hino. Né? Quer dizer, a gente vê uma igreja vazia de oração. E a gente pede avivamento. Né? Ora, como que a gente vai pedir avivamento? Como é que a gente quer avivamento? Como é que a gente quer ser fortalecido? A gente olha para a história, a gente pode ver duas coisas caminhando junto. Ensino da palavra, a teologia, oração. Teologia e oração, oração, teologia, ensino, oração. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Deus possa nos fortalecer. E voltando para Pedro, aí Pedro, cheio de teologia, recebe o fogo do Espírito Santo, o homem interior dele é fortalecido, Cristo habita pela fé. Aí, vamos dizer assim, ele tem a convicção, a testificação no seu espírito. Aí, meus irmãos, aí essa igreja, ela avança. Uma igreja militante, cheia do Espírito Santo. Talvez você seja um convertido de fato. Talvez você professou a fé de fato. Você foi convencido pelo Espírito Santo de fato. Mas parece que falta algo na sua vida. Não só na sua vida, parece que falta algo na vida de muitos irmãos. Parece que nós estamos caminhando em passo curto, falta vigor, falta vida. Esse verbo que Paulo usa aqui, sejais fortalecidos, né? Ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E a gente precisa, e aí Paulo está dentro de um assunto sobre oração. Nós precisamos de orar. Quem sabe falta esse primeiro degrau na sua vida, esse fortalecimento. E a palavra usada para Paulo no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados, alicerçados em amor. Esse verbo habite traz a ideia de residência. Por isso Paulo ora ao Pai para que Cristo, pelo seu Espírito, se estabeleça no coração dos Efésios, para que a partir disso, a partir de Cristo no trono, Cristo os controle, Cristo os fortaleça pela pessoa do Espírito Santo, porque Cristo trabalha na pessoa do Espírito Santo na nossa vida, essa pessoa maravilhosa da triunidade. Mas aí a gente precisa ser cheio, a gente precisa ser fortalecidos. Mas na frente, no capítulo 5, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E como a gente pode ser cheio do Espírito Santo? A gente precisa ser homens e mulheres de oração. Aí eu fecho perguntando para nós, como tem sido a nossa vida de oração? Aí alguém fala assim: eu estudo mais do que oro. Outros falam assim: eu oro mais do que estudo. Qual é, vamos dizer assim, o equilíbrio perfeito? A gente tanto orar como estudar como orar. Eu não vou dizer para você quanto tempo a gente tem que levar um de outro. O que eu sei é o seguinte, que a gente tem que orar e estudar
e orar. Isso a gente precisa fazer. Aí o Espírito vai nos conduzir, né? O Espírito vai nos levar para que a gente possa buscar a presença de Deus. Aí nesse encontro eu fico nesse primeiro degrau. E semana que vem a gente parte para outro degrau, que quando o apóstolo Paulo diz no versículo 17, habite Cristo em vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo vai orar que os efésios estejam alicerçados, arraigados em amor. Ele usa a oração como um meio também para esse segundo degrau. Então a gente não pode tirar a oração, né? Não é aquela oração do almoço, a gente ser obrigado por esse papá. Não é isso que eu estou dizendo. É muito mais do que isso. A gente precisa gastar mais tempo intercedendo pela vida da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha do Espírito Santo, que sejamos homens e mulheres de oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, possa fortalecer o nosso homem interior, possa testificar no nosso espírito, que nós possamos ter experiência contigo, Senhor. Muitas vezes nós só temos a teologia, muitas vezes nós só compreendemos, ó Deus, a gramática, que é importante nós entendermos, ó Deus, essa linha de pensamento, como funciona, ó Deus amado, o seu plano redentivo. Ó Deus, no entanto, nós precisamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito no nosso homem interior. E habita Cristo pela fé nos nossos corações. Nos dê experiência, testifica no nosso espírito aquilo que os apóstolos tiveram, Senhor. Eles de fato tiveram uma teologia, eles tocaram no verbo, a palavra viva. Eles aprenderam tudo do Senhor. Mas, ó Senhor, eles poderiam, depois da sua morte, o Senhor poderia ressuscitar, ascender e ficar à destra do Pai, intercedendo por eles, mas o Senhor ainda fica 40 dias com eles, recapitulando, mostrando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado. Mas o Senhor disse uma coisa para eles: fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, aleluia, até que a promessa do Pai seja derramada sobre vocês. Em outras palavras, não saiam, não tentem fazer nada, até que a promessa seja derramada. E podemos ver que 2 discípulos saíram antecipadamente, Cleopas e outros saíram para Emaús, mas o Senhor foi atrás dele e os chamou de nécio e tardo de coração para crer em tudo que os profetas falaram. E, Senhor, depois que o Senhor se manifesta a ele, depois que eles entenderam o que as Escrituras falaram, porque o Senhor aparece para eles voltam para Jerusalém. Eles poderiam falar: agora nós já vimos o Senhor, agora nós já cremos nas Escrituras, agora nós já cremos que tudo que os profetas falaram é verdade, o Cristo veio, Jesus era o Cristo, ele ressuscitou. Eles poderiam continuar no seu caminho, mas eles voltam. Por que eles voltam, Senhor? Porque o Senhor disse: não façam nada, não saiam, até que a promessa seja cumprida na vida de vocês. E quando eles voltaram, Senhor, depois de 40 dias que o Senhor comeu, eles ficaram mais 10 dias no cenáculo, orando, aguardando, aleluia. E de repente veio do céu um som maravilhoso, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, línguas como de fogo pousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque o Senhor disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Oh, Pai, nós podemos dizer teologicamente: nós já temos o Espírito, é verdade, nós temos o Espírito, nós cremos, professamos Jesus, nós temos o Espírito, mas nós precisamos de algo, nós precisamos de mais. Paulo entendeu isso e ele intercede pelos Efésios. Eu intercedo pela igreja que está, ó Deus, me ouvindo nesse momento, que a igreja seja fortalecida com poder, Senhor, no homem interior, pelo Espírito
Espírito Santo, testifica no coração da igreja, nos dê mais, Senhor, nos dê experiência com teu Espírito, nos dê experiência, aquela que os apóstolos tiveram, eles foram incendiados, eles foram vivificados, eles foram fortalecidos, e eles saíram dali até o ponto de se tornarem mártires, Senhor. Senhor, o que é ser um mártir? Senhor, nós não entendemos isso, só entendemos teoricamente alguém que chega ao extremo da fé, é alguém que coloca sua cabeça na guilhotina e diz: Jesus Cristo é o Senhor, antes de dar o último suspiro. Senhor, nós sabemos só disso teoricamente, mas esses homens souberam disso na prática. Pai, como um homem natural, cheio de medo, cheio de amor pela vida, pode chegar, ó Deus, nesse nível de vida cristã, a não ser pelo, ó Deus, uma compreensão de professar Jesus Cristo como Senhor e do poder do Espírito Santo fortalecendo o nosso homem interior. Ó, trabalha na vida da igreja, nos conceda experiência, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ó Senhor, fortaleça o nosso interior pelo teu Espírito, habitando Cristo no nosso coração pela fé, estando nós arraigado, alicerçado em amor, cresçamos no conhecimento e sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Dê mais para a igreja, dê mais para a igreja. Em nome de Jesus, nós não precisamos não só de uma boa mensagem, de fato, Senhor, tem uma mensagem alicerçada, tem uma mensagem com conteúdo, é uma necessidade da igreja, mas Senhor, queremos cegar essas mensagens com oração. Desperta a igreja, traga vida para a igreja, traga poder do Espírito Santo para a igreja, que essas mensagens sejam avivadas, que, ó Deus, os crentes possam ser, Senhor, fortalecidos com poder, que a tua igreja seja, Senhor, tocada maravilhosamente, profundamente pelo teu Espírito. Trabalha na vida da igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traga esse avivamento maravilhoso. Ó Deus, entendemos que o avivamento é nós sairmos com poder e glória, pregando, ó Deus, com conteúdo. Isso significa que a igreja precisa ter a teologia, mas precisa ter o poder, ter, ó Deus, a chama, o amor, para que a igreja salte as barreiras, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, chegar, ó Pai, a esse extremo de fé que esses homens chegaram, ó Deus, a ponto de falar o que o apóstolo Paulo diz para Ágabo e para os outros discípulos: eu estou pronto para não só pregar o evangelho, mas para morrer por esse evangelho. Ó Deus querido, Paulo tinha não só a teologia, Paulo teve, ó Deus, um encontro com o Senhor. Ó Deus, Paulo foi fortalecido com ó Deus, o seu homem interior pelo Espírito Santo. Paulo viu o Senhor, Paulo ouviu o Senhor, Paulo foi cheio do Senhor, Paulo teve experiência com o teu Espírito Santo, Paulo ouviu a sua voz. Em nome de Jesus, ele disse: eu estou pronto para morrer. E, ó Deus, estar pronto para morrer é muito mais do que só ter o conhecimento, é ser fortalecido, como ele mesmo ora pela igreja. Eu oro pelo teu povo, eu intercedo pela tua igreja. Faça um mover do Espírito Santo, toca na vida de cada um de nós, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, toca na nossa vida, tira esse gelo, Senhor, tira esse gelo, Senhor, das nossas vidas, Senhor, venha quebrar esse gelo pelo fogo do Espírito Santo. Ó Deus, certamente Cleopas e outros discípulos que se encontraram com o Senhor no caminho de Emaús, eles estavam lá no cenáculo. Ó Deus, eles voltaram, contaram os discípulos, e certamente, ó Deus, nós cremos que eles ficaram lá guardando a promessa. Ó Deus, a tua palavra não diz mais sobre eles, mas certamente esses discípulos que saíram após a perseguição da morte de Estevão, eles estavam lá pregando o evangelho, porque eles tiveram uma experiência gloriosa, maravilhosa com Cristo ressurreto, e eles, Senhor, precisavam de mais e mais, e nós queremos mais. Alguém pode dizer para nós, a igreja tem um espírito, nós sabemos que a igreja tem um espírito. Paulo sabia que
que os Efésios tinham espírito, mas Paulo ora por mais, e é isso que nós queremos, Senhor, mais. Ó Pai, Paulo se coloca de joelho, ó Deus amado, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, ó Deus, esse verbo conceder significa que a igreja estava carente de quê? De ser fortalecida com poder mediante o Espírito no homem interior. Faça isso conosco, Senhor, nos demais queremos mais do Senhor, mais. Renova nossas forças, renova a nossa vida, fortalece o nosso coração, tira a nossa distração, tira a nossa frieza, tira a nossa indiferença. Ó Deus, venha, Senhor, em nome de Jesus, visitar o teu povo com poder e glória. Ó Pai, em nome de Cristo, queremos mais de Cristo, mais do seu poder. Eu quero mais de Cristo. Fica conosco, nos incomodando, nos fortalecendo, que possamos gastar mais tempo em oração, em nome de Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Igreja amada, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos renove, que Deus faça de nós homens da palavra, mulheres da palavra, homens e mulheres de oração, que possamos pedir a Deus mais. Eu acredito que nós precisamos de mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, quando chegamos aqui nesse versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E conhecer, como diz, e conhecer o amor de Cristo. O que parece que a igreja de Éfeso ainda não tinha esse conhecimento pleno. E a gente não tem. A gente precisa, parece que só a leitura a gente não consegue entender plenamente. A gente precisa de oração, dessa plenitude do Espírito. Oh, glória! Aí ele continua, que excede todo entendimento. Quer dizer, a razão só não chega lá, né? Mas o Espírito Santo, ele nos conduz a isso, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, a gente ainda está na beira do mar, a gente só tem os pés molhados, ainda há muito para a gente adentrar em Deus. É como um mar, é muito vasto, muito profundo. É como Deus, muito mais do que o mar, não tem nem comparação. A gente tem mais. É o que Paulo faz? Paulo ora. Depois de ensinar, Paulo ora. A gente tem que orar para que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito esteja com todos desde agora e para todo sempre. Um bom resto de semana e até domingo, se Deus nos permitir. Fiquem com o Senhor.